Graças a Deus. Vamos lá, gente, vamos compartilhar a palavra do Senhor. As crianças de 1 a 6 anos, é isso? As crianças de 1 a 6 anos estão liberadas, estão dispensadas. As crianças de 1 a 6 anos, enquanto as crianças vão saindo, permitam-me dar aqui os meus recados, rotineiros de quando eu prego. Pediria que você, a partir desse momento, não caminhasse pelos corredores da igreja, que você procurasse o seu lugar, se assentasse para ouvir a palavra de Deus. A criança que está com você, não deixe ela correr pelos corredores da igreja, mantenha a criança com você. Se você tiver que beber água, eu já falei isso, traga um squeeze, aquela garrafinha, para você beber água, tá bom? Estamos aí entrando em dias de muito calor, então o pessoal fica mais agitado mesmo, por causa do calor. Vou pedir para você não desligar os ventiladores, já falei isso a última vez que eu preguei, Você não gosta do vento, atrapalha a chapinha, o cabelo, de repente você ficou ali tantas horas antes do culto. As mulheres são mais friorentas, A Chica não gosta do vento, do ventilador, e ela está bem bem na direção aí. Então você procura outro lugar, irmão, porque tem gente que está morrendo de calor aí, principalmente os homens, Os homens, amém, homens? Amém. Mas é isso aí, viver em comunidade é isso, gente? Ninguém é igual ao outro, A gente tem que aprender a conviver em comunidade, viver em grupo, E viver em grupo, em comunidade não é fácil. Começando lá em casa, Lá na sua casa ninguém é igual, e a gente tem que aprender a viver com as diferenças, com os diferentes. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo 19. A partir do versículo 1, nós vamos ler essa escritura sagrada. Deus colocou esta palavra no meu coração hoje pela manhã, enquanto estávamos aqui orando a Deus, no domingo pela manhã. Hoje, como nós temos feito todos os primeiros domingos de cada mês, nós separamos o domingo pela manhã para orar a Deus, para adorá-lo, para buscá-lo em oração. A gente não tem feito os estudos bíblicos, o primeiro domingo, separamos para orar, adorar. E foi uma bênção, gente. Você que esteve aqui hoje pela manhã, eu tenho certeza que Deus fez algo tremendo no teu coração. E enquanto a gente orava, enquanto nós buscávamos ao Senhor, senti no meu coração de compartilhar esta palavra de Deus com você. E pediria que você estivesse comprometido e concentrado em ouvir a palavra de Deus. Evite de conversar com a pessoa que está do teu lado. Esteja empenhado em ouvir Deus falar com você. Quem concorda comigo, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida.
Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou e comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Senhor meu Deus, meu amado e bendito Pai, quero entregar em tuas mãos as nossas vidas, porque somos carentes e necessitados da tua graça e do teu amor. Precisamos da tua palavra que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos santifica, que alimenta a nossa fé. Como diz o salmista, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra também alcance o coração daquele que está aflito, abatido, oprimido nesta noite. Que a tua palavra, a palavra do Evangelho, encontre o coração daqueles que não te conhecem ainda, Senhor, para que ao ouvirem a mensagem das boas novas de Jesus, creiam em Cristo como Salvador e sejam salvos por Ti. De modo que esta noite, Pai, também seja noite de novo nascimento, de encontro com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fala conosco, meu Deus, o nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz falando com a gente. Assim nós oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pediria que você permanecesse com sua Bíblia aberta nesse texto sagrado da Palavra de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Você, em algum momento da sua vida, em alguma fase da sua vida, em alguma circunstância adversa que você tenha vivido, passado, de decepção, de traição, de frustração, quem sabe, você já teve uma vontade imensa de sair correndo, de jogar tudo para o alto e deixar tudo para trás? Você já teve essa vontade? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez quase todos a levantarão. Porque não há dias assim, não há momentos assim na nossa vida, que nós falamos: ai, que vontade que dá de sair correndo, de deixar tudo para trás, de deixar, e falamos para as pessoas ainda, deixar todos vocês aí, e sair correndo. Por quantas vezes pensamos isso? E por quantas vezes falamos isso? E às vezes falamos isso para as pessoas que nós mais amamos. Incrivelmente, algumas pessoas, elas transpõem o desejo e elas fazem isso. Algumas pessoas realmente acabam por fazer isso. Elas simplesmente somem no mundo. Conheço um irmão que certa vez ele teve uma discussão com a esposa, pegou o carro e foi parar no Rio de Janeiro. E avisou depois de uns 3 dias que estava por lá. Por favor, não faça isso. Não vá fazer isso. Elias, ele fez isso naquele dia. Elias, no texto que nós acabamos de ler, ele jogou tudo para trás, jogou tudo para o alto e saiu a caminhar, uma caminhada de mais de 400 quilômetros, em direção ao Sinai. Ele estava lá na Palestina, em Israel. Elias, você sabe, era um tremendo homem de Deus, um profeta do Senhor. Um homem tremendamente usado por Deus.
E antes deste episódio em que ele, num profundo estado de depressão, ele deseja a morte, e sai correndo, e sai desvairadamente por um caminho, onde ele vai ver onde vai chegar. O Elias, ele havia antes disso, feito um desafio contra os profetas de Baal. Você sabe, você conhece a história. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, e Baal não pôde responder. É óbvio, porque Baal não existe. Paulo, ele diz que os ídolos não são nada, não significam nada, e eles nada podem fazer. Mas quando Elias orou ao Deus vivo, a Bíblia diz, nesse livro dos reis, que desceu fogo do céu, e o fogo que Deus enviou do céu consumiu o holocausto, o sacrifício que Elias havia preparado. E naquele dia morreram mais de 400 profetas de Baal. A grande questão, ou o grande problema para Elias, que esses profetas de Baal eram os profetas que serviam a Jezabel, a rainha prostituta, a rainha idólatra, a rainha má de Israel. Jezabel, que era a esposa de Acabe, o rei. Na verdade, o rei banana, porque quem reinava era ela. Na verdade, o Acabe, ele fazia o papel de rainha da Inglaterra. Essa expressão, rainha da Inglaterra, significa que a rainha da Inglaterra ela não faz nada, porque quem manda no Reino Unido, quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro. Então o papel que Acabe fazia era o papel de rainha da Inglaterra, porque quem mandava mesmo na Israel era Jezabel. Era ela que mandava, era ela que dava as cartas, era ela que dava as ordens. E quando Jezabel soube o que Elias havia feito, quando Jezabel soube que pela obra de Elias, 400 profetas seus haviam morrido, ela mandou um recado para o Elias. Elias, você pode estar certo que aquilo que aconteceu aos meus profetas, vai acontecer a você também. E quando o Elias recebeu essa notícia, Elias entrou num profundo estado de depressão. Ele desejou a morte. Porque no coração de Elias ele esperava que após aquele grande milagre, após aquele grande feito, de Deus ter mandado fogo do céu, aos olhos de muitas testemunhas, ele acreditava que agora Israel iria se converter ao seu Deus, que Israel deixaria a idolatria, que Israel deixaria os falsos deuses, que Israel deixaria os demônios e se voltaria para o seu Deus. Mas não foi isso que aconteceu. E por conta disso, Elias, ele cansou de viver. E a primeira coisa que aconteceu com ele foi o desejo de morrer. Vamos reler aí o que ele diz no versículo 4. Diz que Elias orou assim a Deus: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Ele desejou morrer, ele desejou a morte. E sabe, tenhamos pessoas aqui nessa noite que estão pensando em morrer, que estão dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor levasse a minha vida agora, para mim ia ser muito melhor. Se eu partisse para Ti, seria muito melhor. É verdade, que estarmos com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Paulo escreveu isso aos Filipenses. Mas se estamos aqui ainda, é porque Deus ele tem uma obra na nossa vida. E Elias, ele desejou morrer, ele desejou a morte. E sabe qual é a maior tragédia, irmãos, do desejo pela morte? É que muitas pessoas acabam levando isso tão afinco, que acabam por dar cabo da própria vida. Quantas pessoas se suicidam, quantas pessoas tirando a sua própria vida, porque acreditam que ao tirarem a sua própria vida, acabarão com o seu sofrimento, acabarão com a sua dor. Mas a grande verdade é que o suicídio não trará solução para os seus problemas. Nós temos que entregar os nossos problemas a Deus. Jesus é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Senhor, acaba agora com a minha vida. Olha a oração que este homem fez. Uma outra coisa, outros sentimentos que abateram o coração do Elias.
o complexo da inferioridade. Ele também disse assim para Deus, na oração que ele faz ao Senhor, no versículo 4. Ele disse assim para o Senhor: eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Ele disse: eu sou um fracassado. Você já se olhou no espelho e disse: eu sou um fracassado? Por favor, se você fez isso, não faça mais. Não faça mais. Ou quem sabe você cresceu ouvindo isso dos seus pais, ou daqueles que te criaram. Você é um fracasso. Você é um fracassado. Você nunca será nada na vida. Você não vai conseguir vencer. Muitas crianças, muitos adolescentes crescem em lares, crescem em famílias, ouvindo esta mensagem. Quantos pais estão dizendo para os seus filhos: seu burro, seu ignorante? Quantos pais dizendo isso para os seus filhos? Ou o pai diz para o menino: seu marica, seu mulherzinha. Aí sabe o que acontece? O rapaz cresce e ele acredita que ele é uma mulherzinha mesmo. Quantas pessoas marcadas, machucadas, feridas, porque cresceram recebendo maldição do seu pai, da sua mãe, ou daqueles que o criaram, e eles cresceram acreditando que aquilo era verdade, acreditando que eles não eram capazes, acreditando que eles não podiam chegar lá. Elias, ele chegou a esta conclusão e disse isso para Deus: eu sou um fracasso. E não somente ele, mas ele colocou toda a sua família, como foram os meus antepassados. Elias era um grande homem de Deus, mas ele estava desejoso pela morte. Ele se achava um derrotado, ele se achava um fracassado. Elias era um homem como eu e você. Talvez ao ouvir esta mensagem, muitas pessoas estejam olhando para Elias como se estivessem olhando para um espelho. E talvez algumas pessoas estejam dizendo: esse pastor está falando da minha vida, ele está falando de mim. Por isso que o apóstolo Tiago, na sua epístola, lá no Novo Testamento, ele diz que o Elias era um homem como nós, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas fraquezas. Elias, ele era um homem de Deus, super usado pelo Senhor, mas Elias, ele tinha limitações físicas. É por isso que a Bíblia diz nos versículos 5 e 6 dessa história, que ele se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Ele não era um super-homem, ele caiu no sono, ele dormiu, ele sentiu fome, ele comeu. Nós não somos super-homens, nós temos limitações. E ele entra num estado de depressão, num estado de medo, num estado de solidão. Ele sentia falta de amigos. Veja aí o versículo 8. Diz o versículo 8 e 9 que Elias se levantou, ele comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite. Ele caminhou, gente, uma viagem de 460 quilômetros. Imagine você fazendo uma viagem de 460 quilômetros, como você sair daqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro, sozinho. E o detalhe, você não tem a Dutra, você tem apenas um lugar árido, montanha, desertos no caminho. Sem ninguém, sozinho, caminhando, pensando, refletindo na vida. Elias era o retrato do medo, da solidão, da depressão, da falta de amigos. Muitas vezes estamos assim. Muitas vezes estamos rodeados de tantas pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Estamos muitas vezes numa festa, no meio de tantas pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Não é assim? Estamos na igreja, acaba o culto, mas nos sentimos sozinhos no meio daquela multidão.
Por quantos momentos da nossa vida nos sentimos assim? Ele caminhou 460 quilômetros. Ele estava indo a caminho do monte de Deus, diz a Bíblia. No Monte Horebe. O mesmo monte onde Moisés havia recebido a lei séculos antes dele. Talvez Elias, ele não estivesse fugindo de Deus. Talvez Elias, na sua aflição, na sua tristeza, na sua solidão, ele estivesse indo ao encontro de Deus, ao invés de estar fugindo dele. Ele esperava, quem sabe, encontrá-lo naquele monte, onde Deus havia falado com Moisés, onde Deus havia se revelado a Moisés, e talvez agora Elias esperasse que Deus se revelasse a ele também. Talvez ele buscava um reavivamento, então ele entra numa caverna, sozinho. E então, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo neste lugar? É interessante que Deus já havia encontrado com ele lá atrás, né? Quando Deus envia o anjo, dá de comer para ele, mas só quando ele caminha depois 460 quilômetros, que ele chega lá na caverna, é que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe por quê? Porque Deus, ele tem a hora certa de dizer algumas coisas para nós. Deus tem a hora certa de falar com a gente. Ele sabe, e Ele sabe a hora certa. Ele sabe. Ele sabe onde nos encontrar. Ele encontrou Elias naquela caverna. A Bíblia diz nos versículos 11 e 12, diz assim: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então ele saiu da caverna e foi para o monte. Então diz que o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas olha que interessante, mas o Senhor não estava no vento. E prossegue a história. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Se algum irmão pentecostal estivesse lá, ia achar que Deus estava em tudo esses negócios aí. Hein? Se os irmãos do Repleplé estivessem ali, e visse o terremoto, e visse o fogo, e visse o vento que quebrou rocha, ia dar glória a Deus, falar em língua estranha: oh glória a Deus, oh mistério. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento que quebrou rocha, e Deus não estava no terremoto. Mas diz que depois do fogo veio uma voz calma e suave. E Deus estava naquela voz calma e suave. No Horebe, Elias talvez esperasse que Deus viesse se manifestar a ele de formas extraordinárias, tal como Deus se manifestou a Moisés lá há séculos atrás, com trovões, relâmpagos, fumaça, fogo, um monte tremendo. Foram estas coisas que o povo de Israel viu nos dias de Moisés, mas agora para Elias foi uma voz calma e suave. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Às vezes a gente vê um irmão contando um testemunho, a gente ouve alguém contando como Deus agiu na vida dele, e a gente acha: Deus tem que agir assim também na minha. Deus tem que fazer a mesma coisa. Achamos que Deus, ele tem que agir do mesmo jeitinho que agiu no outro na nossa vida. Mas saiba que você é uma pessoa única. Você sabia que como você não tem mais ninguém no mundo? Quando você chegar hoje na frente do teu espelho e você se olhar, não diga: eu sou um fracasso. Você olha para você e diz: eu sou uma pessoa única. Não há ninguém como eu. Mas não se vanglorie por isso. Glorie-se no Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos criação de Deus. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2.
Criação de Deus, a palavra criação no grego poema, da onde vem a nossa palavra poema. Você é um poema de Deus, você foi criado em Cristo, Ele te pegou, você não tinha rima, você não tinha simetria, e Ele transformou a sua vida quando você aceitou a Cristo, e Ele fez de você um poema. Quando você se olhar no espelho, diga: eu sou único, eu sou uma criação de Deus, fui criado por Ele. Ele estava na voz calma e suave, uma voz calma e suave, um cício tranquilo e suave. Muitos estão à espera de que Deus se manifeste de maneiras extraordinárias, e Deus pode até fazer isso, mas muitas vezes Deus se manifesta na voz calma e suave. Calma e suave. Às vezes queremos ver o chão tremer, o fogo descer, coisas extraordinárias acontecerem, e muitas vezes Deus Ele quer se manifestar no vento calmo, na voz calma e suave. E aí nos versículos 9 e 13, a pergunta que Deus faz para Elias no versículo 9, Ele volta a repetir a pergunta no versículo 13: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Você sabia que Deus também nos pergunta isso, né? Há lugares que vamos, há lugares que nos encontramos, circunstâncias que nos colocamos, coisas que colocamos diante dos nossos olhos, e Deus está nos perguntando: o que você está fazendo aqui, meu filho? Já ouviu Deus falar assim com você? O que você está fazendo aqui? Deus está querendo se relacionar com Elias. Isto que é lindo em Deus, irmãos, porque Deus, Ele não é uma força, Deus não é uma energia, como alguns imaginam Deus, uma força, uma energia impessoal. Um Deus que criou o mundo e lançou-o à própria sorte, um Deus que não controla o mundo que Ele criou, não. Deus é um Deus pessoal, Deus é espírito, mas é um espírito pessoal, que se relaciona num relacionamento pessoal conosco. É por isso que Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, porque alguns atributos pessoais de Deus, Ele conferiu a nós, para que Ele pudesse se relacionar conosco num relacionamento pessoal. O que fazes aqui, Elias? E Elias deu a mesma resposta para Deus. Nos versículos 10 e 14, quando Elias ouve essa pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui? Elias, por 2 vezes, ele dá a mesma resposta: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Como se Deus não soubesse. Ele continua dizendo na sua oração: mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, ele derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Irmão, você já teve peninha de você? Já teve? Pergunta aí para o seu vizinho: você já teve peninha de você, não? Já teve dozinho de você? Pergunta aí para ele. Agora Elias estava sentindo autopiedade, autocomiseração, pena de si mesmo. Senhor, coitadinho de mim, Senhor, sobrou só eu tenho te servido nesta nação, ninguém mais te serve, só eu, Senhor, tenho sido fiel a Ti, todos os Teus servos, Senhor, eles te abandonaram, e sobrou somente eu, Senhor, eu fiquei sozinho, e agora estão querendo me matar. Queridos, um dos piores sentimentos que podemos ter a nosso respeito é a autopiedade, é a autocomiseração, e muitas pessoas infelizmente sofrem deste mal.
de acharem que somente elas são vítimas, somente elas são coitadinhas. Há pessoas que sofrem disso, aquela mania de perseguição, aquela teoria da conspiração de que tudo está conspirando contra ela, que tudo e todos estão se voltando contra ela. É uma coisa meio paranoica, meio psicótica, em que ela acha que ninguém a ama, que ninguém gosta dela, que todos estão contra ela. Meu querido, se você tem sofrido desses sentimentos, então você precisa de uma libertação na tua alma, no teu coração. Há pessoas assim que quando vê uma rodinha de pessoas conversando, ela já diz: olha, estão falando de mim lá. Você conhece alguém assim? Olha, estão falando de mim, com certeza. Só podem estar falando de mim. As pessoas se acham então coitadinhas. Meu querido, não tenha pena de si mesmo, porque o teu Deus é maior do que tudo, porque o teu Deus é poderoso. E após estas coisas acontecerem, nós temos que observar o agir de Deus em nossas vidas, porque muitas vezes o ser humano, o Filho de Deus, ele passa por todos esses sentimentos: o medo, a depressão, autocomiseração, autopiedade, desejo da morte, acha que tudo está acabado. E como que Deus age na nossa vida? Como que Deus, ao nos olhar desta maneira, Ele age conosco? Com certeza, irmão, a maneira como Deus age conosco é bem diferente da maneira como as pessoas agiriam conosco, porque nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com alguém que está passando por esses sentimentos. Sentimento da depressão, do medo, da incerteza, da autocomiseração. De repente a pessoa encontra um irmão, vai pedir um conselho, e está passando por tudo isso. Aí esse irmão chega e fala assim: mas você não é crente não, rapaz? Onde está a sua fé? É nessa hora que você tem que mostrar que você é crente, meu, vamos aí. Seu crente mole. Aí pega a pessoa que não está preparada para ouvir aquilo, joga ela mais para baixo ainda, né? Joga mais para baixo. E se de repente é alguém que a pessoa não gosta, aproveita e fala assim: está vendo? Olha o sujeito lá, está todo amuado, está lá caído, está prostrado. Eu já sabia, é a mão de Deus que está sobre ele. Se tivesse alguém que não gostasse de Elias e visse ele naquele estado, ele diria: é a mão de Deus. E era a mão de Deus? Não era a mão de Deus. Era o estado emocional que ele se encontrava diante da frustração, do desespero, diante de uma expectativa que não se cumpriu. E qualquer um de nós pode passar por isso. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas, principalmente aquelas que nós não temos muita empatia com elas, muita simpatia por elas. Por essas pessoas nós temos que orar e colocá-las nas mãos do Senhor. Como que Deus age, irmãos? Olha a maneira como Deus age conosco quando a gente passa por isso. A primeira coisa que Deus faz, Deus vem nos fortalecer. Olha aí o versículo 5 em diante. Olha o que Deus fez primeiro. Elias caiu na estrada. Elias caiu na estrada, foi caminhando sozinho. E diz que ele se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Alguém vai dizer assim: ora, por que Deus fez o Elias caminhar 400 quilômetros para chegar para ele e dizer: o que você faz aqui, Elias? Por que Deus já não falou isso naquela hora? Por que Deus por que Deus já não adiantou o serviço? Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente já falaria um monte para Elias. É verdade ou não é? Mas não era a hora do Elias ouvir um monte. Era a hora do Elias comer, beber e dormir. E Deus sabia disso.
Deus falou: não vou falar nada com meu filho, porque é hora dele comer, é hora dele beber, é hora dele dormir. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente quer uma resposta, mas às vezes é a hora de comer, de beber e de dormir e de esperar. Nós temos que ter essa sensibilidade. A sensibilidade que Deus tem conosco, nós devemos ter com as pessoas. Essa semana eu recebi um e-mail de alguém pedindo um conselho, e eu senti no meu coração de não responder. Senti de Deus de não responder, porque eu senti que não era a hora de dar resposta alguma. Foi a mesma que eu falei agora há pouco para vocês. Aí hoje essa pessoa chegou e falou: pastor, Deus me deu a resposta. Sabe por quê? Porque às vezes a gente atrapalha o agir de Deus. É por isso que a gente tem que estar afinado com o Espírito Santo. A gente tem que estar sensível para ouvir Deus dirigindo a nossa vida, para a gente não atrapalhar a vida das pessoas, para a gente não atrapalhar a nossa própria vida numa situação dessa. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, gente, nós falaríamos um monte para Elias: que é isso, Elias? Você é o homem que ora e desce fogo, que negócio é esse, rapaz? Vamos levantar, vamos reagir, vamos aí, Elias. Deus não fez nada disso. Deus chegou e falou para ele: olha, Elias, come e bebe. Aí ele comeu, bebeu e dormiu. E aí ele acordou e comeu de novo. Gente, que coisa linda isso. Porque Deus, Ele sabe como tratar com a gente. Deus sabe como tratar com você. Deus, olha só, Deus não condenou Elias. Deus, Ele fortaleceu Elias. E é isso que Deus Ele faz com você, meu querido. Deus Ele não te condena quando você se sente fraco, desamparado, com medo. Deus não chega para você e diz: ei, você não é meu servo não, onde está a sua fé? Deus não faz isso. Deus Ele se chega para você, Ele conhece a tua estrutura, e Deus Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te entende. Ele te acolhe e Ele te sustenta na fraqueza. Ele te acolhe e te sustenta na dor e no sofrimento. É isso que Ele faz. Ele te sustenta na dor e na confusão. Diz ainda os versículos 15 e 16, outra coisa que Deus fez com Elias. Veja aí versículo 15. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá na cidade, unja a Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. Depois que Deus falou com Elias, depois que Deus alimentou Elias, depois que Deus se manifestou para Elias, lá na voz calma, tranquila e suave, quando Deus se manifestou para ele, e Deus viu que Elias já estava fortalecido, e Deus percebeu que Elias tinha notado que Deus estava com ele, que o Senhor era com ele, então Deus percebeu que era hora de dar mais trabalho para Elias fazer, porque enquanto estivermos vivos, Deus terá planos e propósitos para a nossa vida. Elias desejou a morte, e enquanto ele desejava a morte, Deus estava traçando planos para a vida dele. Quem sabe você está pensando em morrer, quem sabe você está desejando a morte, e enquanto você deseja a morte, saiba que Deus está traçando planos para a sua vida. O melhor remédio para a depressão é continuar fazendo a obra de Deus, é continuar fazendo a obra do Senhor. E outra coisa que Deus ensinou para Elias nessa história, enquanto Elias estava dizendo para Deus: eu fiquei sozinho, não há mais ninguém, todos te abandonaram, eu fiquei sozinho. E aí Deus disse para Elias no versículo 18: mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem.
Elias achava que estava sozinho. Mas sabe por que Elias achava que estava sozinho? Porque nós, quando estamos enfrentando momentos emocionais difíceis, nós temos a tendência de distorcer a realidade. Então a nossa percepção da realidade fica distorcida, porque estamos abatidos, porque estamos depressivos, porque estamos com medo, porque estamos frustrados, porque estamos zangados. Então nós distorcemos a realidade, a nossa percepção, ela fica prejudicada, e achamos que estamos sozinhos, que não há mais ninguém, que nós não podemos contar com nada e ninguém. E aí Deus chega para nós e diz: ei, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus estava dizendo para Elias: você não está sozinho, Elias. Ele não conseguiu enxergar que haviam ainda 7.000 pessoas que não haviam se prostrado para Baal, que não haviam adorado Baal. Ele não estava sozinho, havia mais 7.000 com ele. E Deus estava dizendo isso para ele: você não está sozinho. Ao povo de Deus, aos teus irmãos, às tuas irmãs, com quem você pode contar, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. O pastor, escritor Bill Hybels, ele diz no seu livro Liderança Corajosa, que a igreja local é a esperança do mundo. Não há um lugar melhor do que esse, meus irmãos. O lugar onde recebemos o ensino da palavra de Deus, o conselho do Senhor, onde nós buscamos a Deus e encontramos amigos verdadeiros, com quem nós podemos confiar. Ah, pastor, mas eu me frustrei com o irmão tal, estou frustrado com as pessoas. Mas é assim mesmo, onde tem gente tem problema. E é quando um irmão, ele nos entristece, é nessa hora que nós temos que colocar o amor em prática, a humildade em prática e o perdão em prática. Porque falar do amor, do perdão e da humildade, o discurso é muito lindo, irmãos. Mas e quando alguém pisa no nosso calo, na igreja, um irmão nosso em Cristo, o que a gente faz? Nós temos duas escolhas, ou melhor, 3 escolhas. A primeira escolha, a gente pode se desviar dos caminhos de Deus, como alguns fazem. Ah, não vou mais na igreja porque aquelas pessoas ali pisaram na bola comigo. Você tem uma segunda escolha. Você pode trocar de igreja, como que se na outra igreja todo mundo fosse perfeito, né? E você tem uma terceira escolha: perdoar, amar e trilhar o caminho da humildade e da longanimidade. Qual escolha você acha que é a escolha de Deus para você? Que vai te fazer crescer, que vai te amadurecer, que vai te desenvolver, que vai fazer você crescer como cristão, como filho de Deus, que vai moldar o seu caráter, que vai moldar a sua vida espiritual, o seu coração, a sua mente. A terceira escolha é a escolha de Deus. Não há lugar melhor do que a igreja do Senhor. Por isso que Davi, ele escreveu no Salmo: Senhor, um dia nas portas da tua casa, um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Jesus conosco e temos a família de Deus com quem nós podemos contar. Por isso, meus irmãos, nós não podemos olhar para trás. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele escreveu o que Deus disse na Escritura Sagrada: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, diz o Senhor, nele não se compraz a minha alma. E ele complementa dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
E no capítulo 12, ele escreve assim ainda: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida que Deus marcou para nós. Temos que continuar caminhando. Foi isso que Deus disse para Elias ao final de tudo: Elias, continue caminhando. Após alimentá-lo, após abraçá-lo, após acolhê-lo em amor, Deus disse: Elias, eu tenho ainda um plano na sua vida. Vai fazer a minha obra, porque você não está sozinho. Eu estou contigo, e há mais um monte de gente que está com você nesta batalha da fé. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que você abrisse o teu coração. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Ele está aqui nesta noite. O teu Deus, o nosso Senhor, Ele não te condena pelas suas fraquezas, mas Ele te acolhe, Ele te fortalece, Ele te recebe, porque Ele te ama, porque Ele conhece a sua estrutura. O teu Deus tem conhecido, meu irmão, minha irmã, Ele tem conhecido as tuas lágrimas, Ele tem conhecido o teu choro, Ele tem conhecido a tua dor, Ele tem conhecido os seus dilemas, as suas dúvidas. Como ninguém mais tem conhecido, Ele tem te conhecido. E é por isso que hoje Ele fala isto com você, para dizer que você não está sozinho. Ele está com você. Eu não sei como Deus vai se manifestar a você, mas Ele vai se manifestar, isso eu tenho certeza. Se você abrir o teu coração e você clamar a Ele, Ele vai te ajudar. Quando Elias largou tudo para trás, jogou tudo para o alto e foi lá para o Horebe, o que Elias estava querendo era uma ajuda de Deus, uma resposta de Deus. E em Deus ele encontrou as suas respostas. Quantos aqui precisam buscar respostas em Deus? Peço que todos se coloquem de pé nesta hora. Nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Se você precisa de respostas de Deus, como Elias precisou, vem à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. E venha rapidamente, porque não vou me demorar neste apelo. Quantos aqui precisam ser abraçados por Jesus, acolhidos por Jesus? Quem sabe, meu querido, você está passando por um momento difícil na sua vida, e as pessoas têm te julgado, as pessoas têm te condenado, as pessoas não têm te compreendido, mas o teu Deus, Ele te compreende, e Ele não te condena, mas Ele te abraça. Quantos aqui precisam do abraço do Senhor? Quantos aqui precisam do fortalecimento que vem do Espírito Santo? Venha dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Enquanto você vem à frente, nós vamos entoar esta canção ao Senhor. Nós vamos adorá-lo através dessa canção. Mas venha com fé, venha crendo que o Deus vivo, Ele te encontrará neste lugar. Ele tocará na sua vida, no teu coração. Ele está aqui neste lugar. Com tuas mãos. Faça desta canção uma oração cantada a Deus. Fale isso para Deus com todo o teu coração. Vem me esconder, Senhor. Aleluia. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus.
em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, e descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, e descansarei, pois sei que és Deus. Seguro estou em ti, Senhor. Seguro estou em ti, Senhor. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti, Senhor. Seguro estou em ti, Senhor. Seguro estou em ti. Nós estamos seguros em Ti, Senhor. Por isso clamamos, por isso oramos, por isso adoramos. Por isso nós, Pai, clamamos a Ti, a favor, Senhor, desses Teus filhos e filhas que clamam a Ti, meu Pai. Que sobre estes que oram, meu Deus, venha o Teu fortalecimento, venha a Tua graça, venha, Senhor, a Tua provisão, meu Deus. Pai querido, o Teu poder. O Senhor tem conhecido, meu Pai, cada um desses corações. O Senhor tem conhecido, meu Deus. Oh, meu Pai, o Senhor tem conhecido as lágrimas, o choro, o clamor, quando esses Teus filhos, Pai, Te buscam naquele lugar secreto, naquele quarto, Senhor, naquele cômodo, quem sabe apertado, ou na calada da noite, Pai, quando eles se sentem sozinhos e desamparados, mas ali o Senhor está conosco para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Pai, muitos desses Teus filhos e filhas vieram à frente com o coração ferido, com o coração machucado, quem sabe, meu Deus, como Elias naquele dia, desejando a morte, desejando o fim de tudo, mas o Senhor se manifestou a nós nesta noite, para dizer que não estamos sozinhos, porque primeiro o Senhor está conosco, e que porque o Senhor tem um povo que está junto conosco, que é o Teu povo, que é a Tua igreja, Senhor. O Senhor se manifestou a nós nesta noite para nos fortalecer, para nos animar, não para nos condenar, mas para nos tomar pela mão, nos tomar em Teus braços, bom pastor, e nos fazer, meu Deus, caminhar nas Tuas águas cristalinas, nas pastagens verdejantes com as quais o Senhor nos alimenta, alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Como o Senhor fortaleceu Elias naquele dia, Senhor, nos fortalece nesta noite. Fortalece o cansado, fortalece o abatido, o aflito de coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, aleluia. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Ele ouviu a tua voz, Ele ouviu a tua oração, creia nisso. Aleluia, vamos cantar de novo esta canção, vamos cantar de novo essa música para Deus.
Aleluia, aleluia, Minha aleluia. alma. Diga isso para o Senhor de todo o teu coração, que a tua alma, o teu coração estão seguros no Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Aleluia. Volte para o seu lugar. Deus. Meu querido, minha querida, volte para o seu lugar. Abençoado, abençoada pelo Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração. Eu diria que você erguesse suas mãos a Deus. Agradeça a Jesus por esta noite. Agradeça ao Senhor por ter morrido a nossa morte lá na cruz do Calvário. Agradeça a Jesus pelos momentos que estivemos aqui. Obrigado, Senhor, obrigado por cada momento que desfrutamos neste lugar, neste culto de adoração e louvor a Ti. E a nossa oração, Senhor, e o desejo do nosso coração é que o nosso culto, a nossa adoração que prestamos ao Senhor, tenha sido agradável aos Teus olhos, ao Teu coração. Obrigado, meu Deus, por nos fazer lembrar através da ceia do Senhor, de que o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em que o Senhor nos despertou para a verdade de que não estamos só, de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor nos fortalece na hora da dor, do cansaço e do sofrimento, que o Senhor nunca nos abandona. Senhor, olha essas mãos erguidas, essas mãos levantadas, num sinal de rendição a Ti. Estamos dizendo, Pai, com as mãos erguidas e com o coração aberto, de que dependemos do Senhor, e de que nada somos sem Ti, e que entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos, de que tudo que somos e temos entregamos ao Senhor, porque a nossa vida Te pertence. Pai querido, se há alguém doente, enfermo neste lugar, toque agora o corpo dessa pessoa, e que essa doença, esta enfermidade saia em nome de Jesus, e que haja cura neste lugar. Toma, Senhor, todo o povo da igreja Viver em Cristo em Tuas mãos. Toma a nossa semana em Tuas mãos, para que onde estivermos, ali haja, Senhor, um filho e uma filha do Senhor, uma testemunha viva do Teu Evangelho, que venhamos exibir em nossa vida um cristianismo contagiante, um cristianismo que influencia os outros, que sejamos sal da terra e luz do mundo, e que o Senhor use a nossa vida, Pai, para levar a Tua luz, a Tua paz e a Tua salvação àqueles que necessitam dela, Senhor. Pai querido, que o Senhor abra as portas, que seja uma semana de bênção, de paz, de felicidade para todo o Teu povo. Senhor querido, leva-nos em paz e em segurança para as nossas casas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. Os que assim creem, digam amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. E dê uma salva de palmas bem bonita a Jesus, ao Senhor, que reina e vive para sempre. O nome dele é Jesus. Ele está voltando para nos buscar, aleluia. Vá em paz, meu querido, e Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Vai com Deus.